Apoio Marcos Guarani. Ponte Vida FM. 87.5 MHz. Começa agora o Chique na Podcast. Temas polêmicos debatidos à luz da Palavra de Deus, com os apresentadores Pastor José Mauro, Irmão Hugo Anci e Pastor Davi Alencar Santana. Fique conosco, a sua participação é muito importante para nós, aqui no Chique na Podcast. A paz, meus amigos. Aqui quem vos fala é o seu grande amigo Pastor Mauro. Hoje, excepcionalmente, estamos passando os melhores momentos de um grande projeto abençoado que nós iniciamos, mas paramos devido à pandemia, mas que logo logo iremos retornar. É o Sinceridade na Palavra, onde nós estamos iniciando, os nossos podcasts, juntamente com o nosso querido amigo Pastor Enio Andrade, da Igreja Batista de Fé Reformada. Nós três apresentadores, eu, Pastor Mauro, irmão Hugo, AMSI, e nosso querido Pastor Enio Andrade, realizamos 3 podcasts abençoadíssimos. Logo, logo estaremos retornando com este projeto abençoado. Então hoje você vai ficar aí com esses melhores momentos desse projeto que logo, logo estaremos iniciando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Lembrando que estamos pela rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook do meu perfil José Mauro e também pelo YouTube do meu querido amigo, irmão Hugo, AMSI. Também temos aí a transmissão simultânea pela Rádio Renovo e quinta-feira estaremos aí baixando para mais 3 plataformas: Spotify, Deezer e Google Podcasts. Agora confira esse podcast abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Começa agora o podcast. Sinceridade na palavra. Temas polêmicos debatidos à luz da palavra de Deus. Com os apresentadores Pastor Mauro, Pastor Enio Andrade e irmão Hugo AMSI. Verdade. Os seus próprios atributos. As próprias promessas que Deus fez para ele, Você né? tá Ele está entendendo? voltando, falando para ele. Aí você pensa, não, mas Não posso. assim com Deus? Deus é soberano. Não posso. É impossível conversar com Deus dessa forma. Não. É isso que Isaías está dizendo. Verdade. Entendeu? Conversem comigo. Porque, pastor, você vai dizer assim, pastor, você se converteu em que ano? 1985. Me converti na Assembleia de Deus. Fiquei 17 anos na Assembleia de Deus. Depois nós fomos para a Igreja Batista. Eu estudo teologia desde 1990. E você fala, pastor, graças a Deus, eu não tenho dúvida de nada. Tenho. Sempre Muita com você, dúvida. né, pastor? Tenho. Muita dúvida. Muita coisa eu questiono Deus. Por que o Senhor deixa que isso aconteça, Senhor? Pastor, Deus ele não se fica indignado conosco em perguntar isso, não. Verdade. Pergunta não ofende, né? Perguntar não ofende. Argumentar com Deus não ofende. E o interessante, Abraão usou contra Deus, entendeu? Aquilo que Deus é. O Senhor é justo. Você vai matar 50? Que é justo por causa da cidade toda? Deus, não. E 45? Não. E 30? Não. E foi baixando. E Abraão estava usando os atributos de Deus contra ele mesmo. Só que não no sentido de afronta, mas ele estava pensando que existia uma pessoa lá que era justa. Ló e a sua família, a Bíblia diz que eles eram justos. Entendeu? Então, obviamente que Deus entendeu. Por quê? Porque ele arguiu Deus. Ele questionou, ele debateu com Deus.
Entendeu? Então, não é pecado. Tá? Por exemplo, algumas pessoas enxergam em Jó, né? Porque Jó... Não. Paciente. Jó ficou indignado. Indignado. Entendeu? Só que, olha só. Deus, ele diz assim, peraí, quem é você? Onde é que você estava quando eu estava formando? Só que isso é uma conversa. Isso é um debate. Era Jó e Deus debatendo uma ideia. Conversando um com o outro. Entendeu? Ali era um debate, né? Eu posso ficar indignado com Deus de alguma coisa e ele fala assim, peraí, mas onde é que você estava? Quem é você? Não sabe do que eu estou fazendo. Só que não é Deus sendo grosso com Jó. É Deus trazendo para Jó luz. É Deus conversando com Jó. Peraí, onde você estava, cara? Quando eu estava formando tudo. Então, quem é você para dizer assim que gostaria de nem ter nascido? Porque assim, né, pastor? Uma coisa puxa a outra, né? As pessoas gostam de estudar a palavra de Deus, mas de ver aquelas partes mais bonitas da palavra de Deus. Sabe? Só aquelas partes onde partes de vitória, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Agora, vamos dar um exemplo aí de Jó, né? As pessoas falam assim de Jó que ele era paciente. A paciência de Jó, que ele era um homem paciente. Mas teve momentos... Não mostra que ele foi 100% paciente. Não foi 100% paciente. Teve momentos na vida de Jó que ele perdeu a paciência. Só que é que nem a gente fala, as pessoas não pregam isso. As pessoas não falam isso. Elas falam... Não, a paciência... Tem até o jargão, a paciência de Jó. Né? As pessoas querem dizer, se você ser paciente como Jó, Deus vai te dar em dobro, né? Porque foi aconteceu isso com Jó, né? Mas se você for ler a Escritura... principalmente nos finais ali, você vai ver que Jó não teve paciência coisa nenhuma. Paciência nenhuma, ele levantou contra Deus 36 questões. É verdade. Davi. Por que fez isso? Por que não fez aquilo? Por que não fez aquilo? Não era tão paciente Discutindo, assim quando as pessoas falaram, quando as pessoas falam, né? Então a gente vê que isso aqui é verdade mesmo. E o que a gente está debatendo aqui, se é lícito nós debater a palavra de Deus, nós falar da palavra de Deus, é lícito. Nós que estamos aqui falando com sinceridade da palavra, esse podcast, é lícito debater a palavra de Deus. Nós temos o direito porque nós estamos aqui acompanhando as escrituras, né? E o que Isaías diz aqui, para a gente ir lá mesmo comentar, falar de Deus, falar com as pessoas de Deus, debater sobre a palavra de Deus. Nós vimos aqui exemplos do apóstolo Paulo, exemplos do próprio Jesus, e agora nós vemos aqui Isaías falando aqui o que o pastor acabou de falar sobre Abraão na conversa com Deus. Diz aí, pastor. Não, uma coisa interessante, pastor. Você trouxe um jargão, né? Olha, se você for paciente como Jó, Deus ele vai te abençoar, vai te dar... O interessante, quando eu olho para a Bíblia, e quando eu olho para o livro de Jó, a Bíblia diz que Deus só restituiu a Jó o que ele tinha quando ele perdoou os seus amigos. É verdade. É verdade. Pastor. Pode olhar o texto. Quando Jó libera perdão para os amigos, o texto diz, aí o Senhor restituiu a Jó. Então não foi pela paciência. Entendeu? Perdão, né, pastor? O que estava incomodando o Jó, entendeu? Eram os amigos. Entendeu? E Jó não queria liberar perdão para os amigos. Que difícil, né, pastor? Você tem amigos que no momento mais difícil, você precisa dar uma palavra amigo, o cara fala assim, cara, você pisou feio na bola, hein? Entendeu? Verdade. Pode prestar atenção, pastor. O texto diz assim, quando ele perdoa os seus amigos, o Senhor o restitui. Entendeu? Então não é pela paciência. Porque Jó não foi paciente, ele perdeu a paciência. Entendeu? Tá vendo, irmão? A ponto, irmãos, de inquirir Deus, né? Como Isaías diz, pode me inquirir. Entendeu? 36 vezes. Entendeu? Verdade, pastor. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, mano. Por isso que é bom debater a palavra de Deus. Não ouvir o que os outros falam. Mas a gente tem que questionar, tem que procurar mesmo, tem que tirar as dúvidas mesmo. Né? Não só ouvir, não comer o que os outros mandam para nós. Mas nós temos que ter todo o direito de debater, conversar sobre a palavra de Deus. Bom, continuando aqui, né, irmãos, o João 10, capítulo 3, né, diz assim, né, irmãos. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? Debate tem um objetivo. Que objetivo é esse? Mostrar para as pessoas que devemos servir a Deus. Né? Com todo o nosso coração e não servir religiões, mas servir a Deus. Os debates provam claramente todas as questões e nos ensinam a respeitar e cumprir os mandamentos para a nossa salvação. Olha que coisa linda aqui, né? Nós não vamos ouvir a voz do estranho.
É aquilo que nós estamos falando, aquilo que o Hugo falou, né? Ninguém enrola mais, né, Hugo? Por quê? Porque Não você enrola. conhece a palavra, nós conhecemos a palavra de Deus. Se você não conhecer, tem que buscar quem conheça. Né, pastor? Quantas vezes a gente tem alguma dúvida que algum amigo manda pra gente aqui no Facebook ou no WhatsApp sobre algum tema e eu mando lá pro pastor. Pastor, tira essa dúvida pra mim aqui que o rapaz está perguntando sobre isso e eu queria saber porque eu não entendi o que ele quis dizer. Ali eu busco uma pessoa que tem mais experiência do que eu. Então, nós que temos esse conhecimento, temos que ouvir essa voz. O que diz aqui? O porteiro abre ele abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, nós temos que ouvir a arte. Então, quando você busca conhecer a palavra de Deus, você busca conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Então, é isso que João está falando aqui, pastor Mauro, que nós temos que conhecer a verdade. E quando a gente não conhece, a gente busca alguém que conheça, para a gente não ser enganado. É verdade. Interessante, pastor Mauro e Hugo, quando você pega todo o contexto aqui do capítulo 10, não é? Tem uma palavra aqui, né? Algumas palavras, traz para fora. Ele traz para fora. O interessante, peraí, mas na realidade as ovelhas deveriam ser trazidas para dentro. Para dentro. Verdade. Né? Peraí, a ovelha está segura onde? Não é dentro do curral? Só que no cristianismo não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim para libertar você do sistema religioso. Entendeu? Jesus falou assim: olha, eu ainda tenho ovelhas em outros apriscos que eu preciso buscar. Quer dizer, fechados em sistemas religiosos. E Cristo, ele veio trazer para fora. Literalmente trazer para fora, tirar do sistema religioso. Não é? Porque o próprio Jesus diz assim: eu ainda tenho ovelhas em outros apriscos. Então, quando eu falo aprisco é um lugar onde as ovelhas estão presas. Não é? E, obviamente, é aquilo que... Vamos abrir o leque? Sinceridade na palavra? Sinceridade na palavra. Estamos falando de apriscos, e aprisco é a prisão do sistema religioso. Eu preciso entender que nem toda igreja aberta é de Deus. É verdade. Entendeu? Porque a ideia é tirar desse sistema religioso. Se Jesus falou assim: olha, eu tenho ovelhas em outros apriscos. Então, se está em outros apriscos, é porque não está no aprisco. Não está no aprisco dele. Entendeu? Então, obviamente, o próprio está dizendo assim: olha, nem toda igreja aberta é minha. Nem toda igreja aberta, as ovelhas que estão lá estão no meu aprisco. E lembrando que ele estando naquela presa vai ter que comer o que lhe dão, né? Aí que está o grande E problema. se ela sair a visão para fora, vai ser melhor, vai comer coisas melhores. Lembra? A ideia dos fariseus, né, dos sacerdotes, eram esse, entendeu? Trazer, aprisionar, literalmente, entendeu? Manter as pessoas cativas dentro do sistema. E o pior, quando eles estão lá dentro, o pastor Mauro falou uma coisa bem interessante: vocês vão comer o que eu der, entendeu? O pasto que eu der, o capim que eu der. Entendeu? E tem uma coisa, viu? Não pule a cerca não, porque se pular a cerca, olha o lobo, o devorador, o leão... Não é? Ele te pega. Que já é outra figura de linguagem que eles usam sobre o inimigo, né? Que é o lobo devorador. Eu vi até uma vez um pastor, né? Um parênteses aqui, até um pastor até falou uma vez, né? Que alguns irmãos estavam saindo de outra igreja e indo para a igreja dele. Daí o pastor foi falar com ele, e aí, mas você não se incomoda? Meu, se o pasto onde você está aí tá ruim, deixa elas virem aqui que o pasto aqui é melhor. O interessante, o pastor e Hugo, eu não acho isso falta de ética. Eu também não, pastor. Porque na realidade eu preciso garantir o pasto que eu dou. Com certeza. Com certeza, é verdade. Melhor comida, né, Garantir pastor? o pasto que eu dou. O pasto que eu dou aqui é um pasto bom. Tem pasto verde. A gente coloca ainda um milho, né? Coloca uma aguinha. Né? Uns adubozinhos para fortalecer. Quem tem que ver isso é as pessoas que estão ali, né? Você As tá pessoas que entendendo? estão no. Agora, obviamente, eu não posso proibir uma pessoa que saiu de uma outra igreja para vir para cá. Entendeu? Obviamente a gente liga, tem um contato com o pastor, né? Porque a gente precisa também entender por que ele saiu. Porque Às vezes saiu porque o pasto não é bom, mas saiu por outros motivos. rebeldia. Então a gente precisa analisar isso. Mas eu não acho antiético. Entendeu? Eu sempre digo, irmãos, olha, se você não está bem na sua igreja, venha nos visitar. Nem conhecer, né? Com certeza, né, pastor? Entendeu? Não é. Agora, obviamente, se você está bem lá, venha nos visitar se não tiver nada na sua igreja. Entendeu? Mas se você não está bem, aqui é um lugar onde você pode ficar bem. E se gostar, fica com a gente, né? Não tinha um E amém. Assembleia, né? Tinha. Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, se gostar, fique com a gente. E não tá errado a letra de si. Tá não. Porque assim, nós estamos aqui para pregar a verdade. É aquilo que o pastor falou, se enganada lá. Nós não vamos obrigar ela a sair de lá. Não, né? pode ser. Não vamos obrigar. Cada um tem as suas vontades, né? Ela sabe, né? Se quer ficar lá ou não. Mas se lá tá pregando errado, eu tenho que pregar a verdade. E se ela tá gostando da verdade, tem mais que vir para cá mesmo. Tem que procurar uma igreja que for mais próxima da Escritura, né, pastor? Com certeza. Tem que buscar a igreja que é mais próxima da Escritura. Né, pastor Mauro, nosso tempo um pouco mais para trás, falou assim, olha, procura uma igreja mais perto da sua casa. Não. Procura uma igreja mais perto da Escritura. Da Escritura. Pastor Mauro, tá muito legal aí o nosso primeiro podcast aí, nossa estreia do nosso podcast. Amém, glória a Deus. A gente vamos dar uma descansada, tomar uma água, vamos ouvir um louvor aí para Amém, glória a a gente Deus. dar uma descansada aí, nosso querido nosso amigo esquecendo o louvor. Rogério aí, tá esquecendo louvor. Passar um louvor para nós aí pra gente dar uma respirada e voltamos aí no segundo bloco do podcast já para encerrar, né, pastor Mauro? 15 minutos finais pra gente encerrar o nosso podcast. Amém, glória a Deus. E o louvor é um clipe que vai ter? Que benção, hein? Não entendi. É um clipe que vai ter? Que maravilha. Nosso tá preparando ali pra gente, um louvor abençoado. Amém, glória a Deus. Então está aí, né? Nós começamos aí mais um programa, Sinceridade na Palavra, um podcast, na verdade, Sinceridade na Palavra, onde nós debatemos temas polêmicos à luz da Palavra de Deus. E hoje não será diferente, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, hoje o tema é a verdade sobre maldição hereditária e quebra das maldições. Eita, que tema polêmico, hein? Nós vamos falar sobre maldições hereditárias, né? Se existe mesmo as maldições hereditárias, né? Se é só lenda, se existiu, se era do Velho Testamento, se é no Novo Testamento, se existe hoje. Maldições hereditárias. O que significa maldição hereditária, pastor? Amém? Amém? Maldição hereditária, irmãos amados, em inglês, primeiramente, significa, veio do termo em inglês também, né? Generation Curse, né? Que é um curso de geração, deve ser isso, né? Seriam maldições, né? As pessoas dizem, né? Que seriam maldições passadas de geração em geração e de pai para filho. Esse termo, né? Maldição hereditária, ele surgiu daquele termo de doenças hereditárias. Doenças hereditárias a gente sabe que existe, né? Geralmente, né, pastor Enio e Hugo, né? Uma pessoa que, vamos supor, na família, ela tem o mal de ter câncer, né? Geralmente, alguém da família vai ter câncer também, né? Não só doenças hereditárias, como outras coisas hereditárias também, né? As pessoas falam para mim, né? Você herdou de quem? Você é careca, né? Um exemplo. Você herdou de quem? Mas, por incrível que pareça, eu sou o primeiro careca da família, bem, graças a Deus. Mas é isso, irmão, surgiu disso, hereditariedade, né? Surgiu disso, de geração em geração. Aí surgiu esse nome, maldição hereditária, né? Passando de pai para filho sucessivamente. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho Deus me livre isso, eu tenho uma maldição, né? Isso já vai ser passado sucessivamente do meu filho, do meu outro filho, e assim sucessivamente. Explicando, é assim que significa maldição hereditária. Amém. E nós vamos ver isso, né, pastor Enio, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Será, pastor Enio, assim, já para a gente começar, que o pai que tem uma doença ou uma maldição, que por um vício, por algo parecido, ele pode passar isso para gerações, para os filhos? Será que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre esses assuntos, pastor Enio? Obrigado pela pergunta, Hugo. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus sobre a ideia da maldição hereditária que as igrejas pregam, é de assustar, porque nós não temos nada na Bíblia que nos dê base para isso, né? Mas eu também entendo, né, que existem algumas doenças que nós, seres humanos, temos, né, e a própria ciência mostra que nós podemos, não significa que vai, significa que pode acontecer. Uma das doenças é o câncer, entendeu? Por quê? Porque, na realidade, a ideia do câncer, isso é passado geneticamente, entendeu? O DNA é passado do pai para o filho, e pode, nesse DNA, o câncer também ir, entendeu? Por exemplo, agora dizer que o pai que foi amaldiçoado pela mãe, essa maldição passa para o filho, para o neto e para o bisneto,
Ou, por exemplo, olha, alguém é alcoólatra, e o filho obrigatoriamente vai ser alcoólatra, o neto vai ser alcoólatra. A gente tem muito exemplo que isso não é uma realidade, né? O contexto onde você vive, muitas vezes, exclui algumas pessoas dessa ideia. Pode haver uma probabilidade do pai alcoólatra, o filho ser sim, porque é o exemplo. O pai é o exemplo. Então, se o filho vê o pai bebendo, obviamente é bom, né? Então, eu vou querer isso para a minha vida também. Agora, dizer que isso é uma maldição hereditária fica bem longe, tá, Hugo? Verdade. E, pastor Mauro, eu queria também fazer uma pergunta para o senhor também, né? Para você, vamos chamar de você, que nós estamos aqui todos amigos. Assim, quando a gente fala da maldição hereditária, o pastor ele falou aqui sobre doenças, né? Mas o que o nosso tópico diz aqui também é que é vícios. Às vezes o pai é viciado em uma coisa, ou o avô foi viciado em algo e passa aquilo para os filhos. Lógico, nós somos o espelho do nosso filho, né, pastor? Você diz aqui, nós somos o espelho do nosso filho. Será que isso, pastor Mauro, pode acarretar aos nossos filhos ter o mesmo vício que a gente? Por exemplo, eu sou um viciado em droga, o meu filho ser um viciado em droga também por causa de mim? Então, é o que o pastor N falou, né? Isso vai do exemplo do pai, né? O filho vai seguir o exemplo do pai. Às vezes nós vemos aí o pai que gosta de, tipo assim, um exemplo, né? Filho, vai pegar um cigarro lá para mim, né? Traz um cigarro aceso para mim. Aquilo ali, né, já vai automaticamente viciando a criança, né? Ou então, a gente vê isso muito acontecer também, né? Antigamente via isso muito acontecer. O pai tá lá num bar, lá tomando uma bebida alcoólica lá, uma cerveja, aí vem o filho, toma um pouquinho aí, vê como é bom, né? Isso aí automaticamente vai viciando a criança. Mas não que seja uma maldição, porque hoje o que as pessoas estão fazendo muito aí é até usar de desculpa, né? Usa de desculpa, né? Eu sou assim hoje porque o meu pai antigamente também era assim, e há uma probabilidade do meu filho também ser assim desse jeito. Por isso que geralmente, né, isso acontece muito, né? Aconteceu muito surgiu nas igrejas neopentecostais. O que quer dizer isso, o neopentecostal? É um novo Pentecoste, né? Chama novo Pentecoste, né? Aí, através disso, dessa ideia, né, entre parênteses, surgiu o chamado ritual de libertação, que seria a quebra dessa maldição. Eles dizem, né, lá, né, esse círculo de pessoas dizem que precisa ser quebrado isso, né? Aí então surgem os rituais, as chamadas campanhas de oração, correntes de oração, onde isso precisa ser quebrado. Mas que é uma maldição, onde a pessoa, sem querer, involuntariamente, ela vai virar um alcoólatra, para mim, isso daí eu discordo, pastor Heleno. Acho que o senhor também vai discordar, mas vai do exemplo da pessoa. Verdade. É muito interessante isso aqui, né, pastor Heleno? A gente vê nessas coisas, o pastor Mauro está falando aqui, que começou isso aqui com as igrejas neopentecostal. Nós sabemos que tem várias linhas de teologia, por exemplo, a reformada, que é que faz a parte da sua igreja, né? O que a igreja reformada ela fala sobre a maldição hereditária, pastor? Então, na realidade, a nossa linha... vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, quando é que surgiu essa ideia de maldição hereditária? Não é? Ele veio por volta dos anos 80. Os anos 80, na realidade, foi o boom. Na realidade, o ápice, né? Uma novidade. A novidade. Como teve novidade nos anos 80 do dente de ouro, lembra do cara que assoprava lá e as pessoas caíam pelo poder. E veio essa ideia da maldição hereditária, né? Com duas linhagens. O pastor Jorge Linhares, né, um pastor lá de Minas Gerais, ele lançou um livro Quebrando Maldições. Tá? Então, ele falava muito sobre demônios territoriais, né, que existem maldições que são passadas. E o interessante é que assim, a ideia da maldição hereditária não é assim, o pai bebe e o filho vai beber. O pai bebe porque tem um demônio e o demônio passou para o filho, e esse demônio vai levar a bebida e vai passar para o neto. Porque assim, a ideia da maldição hereditária não é o problema que passa para o filho, é quem leva esse problema. Geralmente é um demônio, né? Então, parte por aí. Quem é que deu esse boom no Brasil, né? Tem uma mulher chamada Neuza Tiokia, entendeu? E ela dá seminários de quebra de maldição, né? A torta e direito por aí. E foi ela que deu essa difundida, né? E aí veio o pastor Jorge Linhares, né? Que é um homem de um grande conhecimento no Brasil, escreveu um livro, e esse livro veio alicerçar ainda mais essa ideia de quebra de maldições. Tá? A nossa igreja, na realidade, nós não encontramos nenhuma base bíblica para isso.
entendeu? Literalmente, nenhuma base bíblica. O que nós encontramos são alguns textos fora de um contexto que me dá base para um pretexto. É verdade. Entendeu? Se eu for olhar o texto que eles usam como base, né? Êxodo, Deuteronômio, entendeu? Gênesis, né? Eu posso encontrar alguns textos que me parecem que ele está falando sobre isso. Mas quando a gente vai olhar o contexto, irmãos, não tem nada a ver. Entendeu? A nossa igreja ela parte de um princípio. Conhecereis a verdade, ela te liberta. Né? E a quebra de maldição, ela tem uma chave. A chave é, o crente deu a brecha para Satanás. Verdade, pastor. E é interessante que o pastor estava falando, né? Que eles frisam muito naquele texto, num texto de Deuteronômio, né? Aliás, de Êxodo, né, no capítulo 20, né? Eles frisam muito nesse texto, Êxodo capítulo 20, no versículo 5 e 6, né? Que diz assim, né? Os defensores da doutrina da maldição hereditária, eles defendem através desse texto aqui, ó. Não adorarás, nem lhes darás falso culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, aqui o que dá a entender é o que? Nesse texto, né, que nem o pastor estava falando aí. O que dá a entender nesse texto aqui, até hoje a gente vê muitos crentes falando assim, né? Eu estou aí, pessoas que já estão na igreja, pessoas que já aceitaram Jesus um dia. Falaram, eu vivo essa vida hoje porque o meu pai, ele fez isso e hoje eu estou pagando pelo erro do meu pai. E a palavra de Deus diz que vai seguir até a 3ª e 4ª geração. Então quer dizer que o meu filho vai pagar e o meu neto também vai pagar. Quer dizer, eles defendem isso, eles abraçam isso de uma maneira, porque é um falso ensino que foi trazido para eles ali. Só que é que nem o pastor falou, eles não leem o contexto, né? A pessoa não presta atenção no contexto. Os defensores da doutrina da maldição hereditária, eles querem pregar isso na cabeça das pessoas. Só que o contexto, ele diz diferente. O que ele diz aqui? Né, em Êxodo 24, nós vamos ler Êxodo 25 e 6. Êxodo 24, o que o Senhor diz aqui? Não farás para ti imagem de escultura. Quer dizer, essa resposta, né, era algo que Deus falou e é a resposta do que aconteceria se a pessoa seguisse imagem de escultura. É a mesma coisa de hoje. Né? O pastor falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quem está fora da verdade, a tendência é só ir para maldição mesmo. Não é que Deus está impondo maldição, não é que o inimigo está impondo maldição, ela está buscando as suas próprias maldições e a consequência lá fora. Pode falar, pastor Enio. Não, pode. Então, vendo por esse lado, né, pastor Mauro, aqui a gente vê o contexto de Êxodo capítulo 20, versículo 4, que se leu aqui. Deus estava dando uma ordem para as pessoas, não fará outros deuses além de mim, não terá ídolos. Então, isso aqui, nós estamos falando de obediência. Isso. Então, quando você não obedece à palavra de Deus, isso serve para mim, serve para o meu filho, serve para o meu neto, e assim sucessivamente. Isso não é uma maldição. Não é uma maldição hereditária. hereditária. É uma ordem que Deus está dando, né, pastor? Então é como se fosse hoje para a gente também. Se a gente não obedece o que Deus está pedindo para a gente obedecer, lógico que nós vamos cair nessa maldição. A maldição do quê? Da desobediência, não é isso, pastor? É verdade. E tem uma coisa bem interessante, gente, no texto, que é aquilo que o pastor Mauro falou. Gente, em hipótese alguma, nós podemos fazer uma doutrina baseada em um versículo bíblico. Eu preciso ter muita expansão dentro da Bíblia para criar uma doutrina. Né? Sim. E a maldição hereditária nas igrejas neopentecostais é uma doutrina bíblica para eles. Né? Aliás, e nas igrejas neopentecostais é o carro-chefe. Né? Eles têm até culto sobre isso. Sobre isso, né? Então, gente, é bem interessante quando a gente vai ler o texto. Né? Ele diz assim, olha, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem servirás, porquanto eu sou o seu teu Deus, né? Ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Aí eu pergunto, onde é que está a maldição aqui? Em desobedecer. Em desobedecer. Ué. E o interessante que Deus falou aqui, Deus falando nesse texto aí, ele falou 3ª e 4ª geração
dos que me odeiam. Odeiam, exatamente. Não é assim, tipo assim, as pessoas acham assim, por mais que ela esteja no caminho certo, mas ela está carregando maldição, ela pensa assim. Mas Deus foi bem claro, ele falou, dos que me odeiam. Quer dizer, se a pessoa continuar fazendo coisa errada, vai ter consequência. Vai ter consequência. Né? E a ideia aqui é o seguinte, peraí. Como é que eu sou alguém que tive um encontro com Cristo, amo a Deus e tenho uma maldição hereditária? É verdade. Porque contradiz a palavra. Porque, veja só, se eu tive um encontro com Cristo, eu amo a Cristo, qual é a segunda parte do texto? Olha o que diz a segunda parte do texto. Serei zeloso, né? Olha a segunda parte do texto. Esse é o capítulo 20, versículo 6, né? Isso, olha só. Versículo 6 diz assim, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá vendo que não tem nada a ver com a maldição hereditária. Isso. Aqui tem a ver com a palavra de Deus, com o que Deus está propondo para o seu povo. Deus, ele quer um povo puro, ele quer um povo que obedece à lei dele, e ele está falando, se vocês me desobedecerem, eu visitarei as suas gerações mesmo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Mas se vocês obedecerem, ele faz a coisa que ele mais faz, que é o amor, né, pastor Mauro? É verdade. É o amor. E isso para quantas gerações aqui? Até a 1000ª geração. Então, o que fala aqui é sobre obediência. O pastor Enio falou sobre a Neuza Etioque. A Neuza Etioque faz até mapeamento espiritual com as pessoas, para saber o que as pessoas têm. Né? Uma espécie assim de, lógico. Hipnose. Porque quando você vai num local, né, pastor, e você conta da sua vida para aquela pessoa, a pessoa já está sabendo o que você tem ali. Ah, eu tive isso, eu tive aquilo outro, aquilo ali já vira uma mentalidade para a pessoa colocar coisas. Já há uma preparação, né? Isso. É a mesma coisa quando você vai numa casa de espírita, né, pastor? Né? De espírita, o que acontece? E o espírito que está lá, né, pastor Mauro? Nós estudamos sobre isso, né, pastor Enio? Eles não sabem o que está acontecendo, mas você fala para aquela pessoa que está ali. Verdade. E aquela pessoa acaba. Eles vão te envolvendo, e você vai respondendo tudo o que eles querem que você, na realidade, saiba, entendeu? Então, é muito interessante, gente, porque o que nós estamos tratando aqui não é do ímpio. O que nós estamos tratando aqui são os filhos de Deus com maldição hereditária. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu posso entender que o ímpio, pode acontecer isso com o ímpio. Por quê? Porque eles odeiam a Deus. Ele já está no caminho errado. Já está no caminho errado, entendeu? Não conhece a verdade. O que nós estamos tratando são filhos de Deus sinceros que estão sendo aterrorizados com isso, pastores. Verdade. Entendeu? Pessoas que estão sendo literalmente aterrorizadas com essa ideia. Né? E são crentes sinceros. Né? Se a gente for colocar no contexto, né, pastor Mauro, vendo por esse lado, exemplos que a gente tem, pastor, muitos pastores que têm filhos, muitos pastores que têm netos que não seguem o seu caminho. Então, tem muitos pastores abençoados, pessoas que vivem na igreja e eles não são abençoados. Os pastores são abençoados, mas os filhos não. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Então não tem nada a ver. Porque se eu sou uma pessoa abençoada, meu filho teria que ser também. Se eu vou tirar por esse lado, não só pela maldição, mas com cabeça também. Né? É aquele negócio, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Filho de crente, crentinho é. Filho de pastor, pastor é. Não é bem assim que funcionam as coisas. Né? Cada um tem que seguir a sua consequência. Só que os defensores da doutrina, né? Da doutrina da maldição hereditária, né, eles já vão muito mais além, eles já vão até ao absurdo, né, de dizer muitas vezes que até certas doenças crônicas, né, são partes de maldições hereditárias. Né, um exemplo aí, a esterilidade também já fala que é maldição hereditária. Deus, né? Eles falam que a tendência para o aborto também é uma maldição hereditária, né? Problemas aí, crises mentais, emocionais, divórcio, problemas financeiros, mortes não naturais, um exemplo, assassinato, dificuldade até de ler a Bíblia, eles falam que é uma maldição hereditária. Eles falam que tudo isso, né, meus amados, é uma área determinada na vida da pessoa que precisa ser liberta, que precisa ser quebrada, né, irmãos? E isso, como o pastor falou, no meio dos crentes, né, as pessoas vêm no meio dos crentes para falar esse tipo de coisa. Aí a pessoa está com preguiça de ler a Bíblia. Ele já fala que a pessoa tem uma certa maldição na vida dela, um peso na vida dela, que não deixa ela ler a Bíblia. E tem pessoas que acreditam nisso. Porque o pai, o avô não lia a Bíblia, aquilo foi para aquela pessoa. Outra tendência que eles têm aqui, que o pastor Mauro leu aqui, né, sobre o aborto, né, pastor Mauro? O aborto, como que pode uma pessoa que abortou por algum motivo, sabe lá qual, tem um filho, uma filha, na verdade, e essa filha também vai ter a mesma tendência, pastor, de ser abortista por causa da mãe ou por causa da avó. Como que a pessoa pode entender esse lado? Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte.
a gente precisa separar. Nós estamos falando de filhos de Deus, sinceros, tiveram um encontro com Cristo, tiveram uma vida transformada e estão presos na ideia da maldição hereditária. Uma outra coisa é isso que o Hugo perguntou, né? Pastor, como é que pode isso acontecer? Acontece. Entre os ímpios isso pode acontecer. Porque a ideia aqui é o mal entre os ímpios. Entre os ímpios. Entendeu? Então, eu acredito que entre um ímpio, uma mãe que abortou e de repente a filha entendeu, né? Ou de repente teve um primeiro aborto e de repente ela vai ter um filho depois, e esse filho tem a probabilidade, ou a filha tem a probabilidade também de ter um aborto, porque isso é o poder do pecado. Entendeu? O poder do pecado. Isso, nessa ideia, não que seja uma maldição hereditária, entendeu? Mas é uma consequência daquilo que a mãe fez. Entendeu? Agora, a chave aqui, irmãos, são filhos de Deus eleitos, que amam a Deus, são sinceros, aceitou Jesus literalmente, ele teve encontro com Cristo e estão aprisionados nessa ideia da maldição hereditária, entendeu? E esse eu acho que deve ser o nosso foco principal. O foco principal aqui. Entendeu? Porque, irmão, pensa um pouquinho. Imagina um pai que é alcoólatra e o filho vê isso todo dia. Qual a tendência? A ser um alcoólatra também. É ser alcoólatra. Verdade. Entendeu? É ser alcoólatra. Agora, peraí, meu irmão. Camarada, foi alcoólatra, teve encontro com Cristo, entendeu? E como é que tem a maldição hereditária de ser alcoólatra? Entendeu? Então, uma coisa interessante. Por exemplo, a mãe, ela era adúltera. Aí, obviamente, a filha tem que ser adúltera. A neta tem que ser adúltera. Né? Quer dizer, é uma filha de Deus, teve encontro com Cristo. Entendeu? Só que quando a gente vai para o Evangelho diz que o assassinato, o adultério, tudo está dentro de onde? Dentro do homem. Dentro do homem, dentro do coração do homem. Dentro do coração né? do homem, entendeu? Verdade. Eu preciso entender, irmãos, que eu, mesmo sendo crente em Deus, eu posso escorregar. Eu posso errar. Entendeu? Mas não que seja uma maldição, olha, porque a mãe dela, a bisavó dela cometeu isso e, né, veio recair sobre ela. Não. E às vezes usa até de desculpa isso, né, para eu recair. Aí que dá o grande problema. O pastor Mauro falou uma coisa bem interessante. Muitas vezes as pessoas usam de desculpa. Não, porque meu avô fez e quem sabe se isso não está chegando até mim. E na realidade, e tem outra coisa, irmão. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa perecerá. Aquela alma, né? Aquela alma. Aquela alma. Ele não vai perecer pelo pecado do avô, do bisavô. Ele vai perecer pelo pecado dele. E às vezes tem um que nem chegou a nascer ainda, né? Quer dizer, já tá sendo uma dívida, já vai ser cobrada dele de uma pessoa que nem nasceu ainda. Deus jamais seria injusto, né, de fazer uma coisa dessa. Sim. Né? Verdade. Vamos ver aí, pastor Mauro, quem está nas redes sociais nos acompanhando, vocês que estão nas redes sociais nos acompanhando, que nós estamos falando sobre a maldição hereditária. Se existe, se vocês conhecem alguém que fala, né, pastor, eu tenho uma maldição hereditária, meu avô foi isso e eu também sou, coloca aqui pra gente nos comentários, pra gente estar lendo aqui a sua mensagem, né? Aqui o nosso programa aqui é para debater sobre esse assunto mesmo do cotidiano. E quem está nos assistindo aqui é o Adeilson dos Santos, pastor Adeilson. Lá do Trio Teologando lá, gente boa demais, está nos assistindo aí, pastor Mário. Manda um abraço para ele aí. Um abração, pastor Adeilson, e logo nós vamos estar aí, unidos também, Trio Teologando com sinceridade na palavra, todo mundo junto e misturado, em nome de Jesus. Aí é benção pura, hein? Glória a Deus. Aqui está também a Josefa Risodetti, né, que ela tem nos acompanhado tanto aqui como lá também no programa Chiquinado. Deus abençoe, irmã Josefa Risodetti. Também está aqui Ronaldo... Eugênio, amém, Ronaldo, glória a Deus. Gente boa demais, mandar um abraço pro Ronaldo é amigo nosso aí. Maravilha. De muitos tempos atrás aí, mandar um abraço pro Ronaldo e pra família dele, pra família abençoada, os filhos deles lá, as filhas dele, acompanham lá pelas redes sociais, pelo Facebook, mandar um abraço pra ele, tá mandando pra gente aqui um boa noite, pastor. Graças a Deus. E a minha esposa também, minha esposa tá aqui mandando coração, aqui tá umas horas aqui, amém, Deus abençoe sua vida, Lena, em nome de Jesus. Feliz Dia dos Namorados, te amo, viu? Manda aí também pra você. Mandando um coraçãozinho, né, pastor? Glória a Deus. Isso é benção pura mesmo. Então, Deus abençoe. Mesmo. Pastor, ele vai mandar um abraço aí pra sua esposa, pastor, também tá aqui com a gente também. Tá aí? Ela tá no shopping lá com então, os meninos. Apareceu aqui pra gente aqui também, apareceu. Entendeu? Pode mandar um abraço pra ela aí.
Então, beijão, um abraço para você. Hoje eu vim para cá e ela foi passear comigo no shopping hoje. Tá vendo aí Dar que uma benção? voltinha. A responsabilidade da obra. Glória a É Deus. isso aí, vamos lá, pastor Mauro. Amém. Então, a melhor maneira da gente entender o assunto, né, da chamada maldição hereditária, né, que as pessoas pregam, aí fora uma forma de entender melhor o assunto, inicialmente é importante que a gente saiba duas coisas. Primeiro, né, maldição é o resultado da transgressão da lei de Deus. Quando fala da lei de Deus aqui, fala da palavra de Deus, né, nos tempos de hoje, né? Todos aqueles, pois, que não são das obras da lei, né, lá em Gálatas 3:10 diz assim, ó, todos aqueles, pois, que não são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu entendo aqui o quê? Como nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de cristãos, né? Nós estamos falando de cristãos, aquele que conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não estamos, assim, frisando as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, porque isso sim, a tendência sim, é como foi comentado aqui, né? De seguir-se uma linha aí de consequências. Não vamos colocar aí maldição, né? Porque essa palavra maldição é uma palavra muito pesada. Muito pesado. Eu acho que as pessoas deveriam até fazer o seguinte, em vez de fazer o culto chamado tema quebra das maldições, coloca quebra das consequências, né, pastor? Que não é melhor? Mas também está errado, porque a gente não pode cultuar acerca de um título, né? Não é isso. A gente está falando, já que a gente tem uma ideia, né, vamos fazer uma ideia da forma correta, né? É verdade. Então, eu entendo isso, né, mas aqui o que o livro de Gálatas 3:10, né? Os irmãos me ajudam se eu estiver errado. Está falando de pessoas que já estão na presença do Senhor. Aquele que já conhece a palavra de Deus, aquele que já sabe da palavra de Deus, que já tem uma caminhada cristã. Aonde, vamos dar um exemplo aqui, a palavra de Deus fala para não trair. Né? Um exemplo, a palavra de Deus diz que eu não posso ser infiel com a minha esposa. E você vai lá e acaba, infelizmente, sendo né, praticando a infidelidade. O que vai acontecer na vida dela? As consequências da vida dele. Se a esposa dele descobrir, ele vai acabar sozinho, não vai ser exemplo para os filhos dele. Né? Até no emprego, muitas vezes, ele não vai ser ali, né, taxado como uma pessoa fiel, né? Muito pelo contrário, vai ser apontado como um crente transgressor. Isso sim eu entendo que é uma maldição para essas pessoas, né? Para o cristão que não segue verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso que Deus está falando aqui da palavra de Deus. Todos aqueles que não seguem as obras dessa lei estão debaixo da maldição. Né? Se eu estiver errado, me corrija aí. Verdade. Quem pode corrigir é o pastor Enio, né? Pastor Enio é especialista nas cartas do apóstolo Paulo, mas a carta dos Gálatas, né, pastor Mauro? O apóstolo Paulo está frisando muitas coisas ali. Pessoas querendo colocar novas doutrinas na igreja, pessoas querendo falar coisas difíceis para ele. E aqui o capítulo 3, versículo 10 está falando sobre isso mesmo, sobre maldição. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham dúvidas sobre isso. O apóstolo Paulo diz para eles, vocês que estão em Cristo, vocês que já têm Cristo, não tem maldição nenhuma contra vocês. Então ele coloca aqui, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então quer dizer, aquelas pessoas estavam impondo para aquelas outras pessoas, para eles viver sobre a lei ainda. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre a graça, sobre Jesus Cristo, e eles queriam colocar que aquelas pessoas tinham que se circuncidar, tinham que guardar o sábado, fazer isso, aquilo outro. Então o apóstolo Paulo falou sobre a palavra de Deus, e é o que nós estávamos falando. Todos que desobedecem à palavra de Deus estão sob a maldição. E isso sim é a maldição da ordem de Deus. Sim, é uma coisa bem interessante, né? Isso que vocês estão comentando. Gente, obviamente, toda vez que nós quebramos os estatutos de Deus, existem consequências. Verdade. Entendeu? O problema é eu trocar as consequências por maldição. Porque aí que está a chave do negócio, pastores. A chave do negócio está aqui. Então, é a questão da desculpa. Então, eu errei, eu quebrei os estatutos de Deus, sofri uma consequência, mas para me eximir da minha responsabilidade, eu vou dizer que é uma maldição hereditária. Então, na realidade, a culpa é minha? Não, a culpa não é minha, é uma maldição hereditária. Não. Você está recebendo consequências da quebra da lei. Os estatutos, porque a gente pensa o seguinte, quando Paulo fala sobre os estatutos de Deus, entendeu? A gente precisa entender uma coisa. Paulo não está falando das leis de Moisés. Verdade. Paulo está falando dos decálogos de Deus. Os decálogos de Deus é para o Antigo e para o Novo Testamento. Verdade. As leis de Moisés não, porque são cerimoniais, são leis civis, entendeu? Essas leis, Paulo diz que elas já foram abolidas. Verdade. Entendeu? Mas, irmãos, toda vez... Os 10 ali, os né? 10 mandamentos é estatuto. E o texto diz que é estatuto perpétuo.
Pra Entendeu? sempre, né? É para sempre. Então, quando quebra um dos estatutos, vai ter consequência. Entendeu? É isso que vocês estão comentando aí. O problema é o seguinte, por isso que é bem importante, irmãos, mais uma vez a gente volta a frisar. A gente tem que tomar muito cuidado com o diabo, com Satanás, porque, Verdade. irmãos, olha, pensa um pouquinho. Chega uma pessoa endemoniada na nossa igreja, né? E aí nós oramos por ela, expulsamos o demônio. Só que no próximo culto, quem está endemoniado? A mesma pessoa. Expulsamos os mesmos demônios. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que o homicídio está dentro de nós, a prostituição está dentro de nós, o adultério está dentro de nós. Então, todos nós somos um homicida em potencial. Verdade. Nós só precisamos de um motivo para matar alguém. Um estopim, né? O estopim, né? Algo que dispare aquele gatilho dentro de nós. Agora, não é mais fácil a gente expulsar um demônio de que tratar a alma dessa pessoa? Pastor, pensa um pouquinho. Porque tratar a alma dela vai levar tempo, vou me desgastar, eu preciso ter tempo. Não, vamos expulsar o demônio. Entendeu? Ah, porque é pombagira, porque enxu isso, enxu aquilo. Por que a gente expulsa o demônio? Porque é mais rápido e mais fácil. Entendeu? Só que não é disso que nós estamos tratando, irmãos. O que as pessoas precisam ser tratadas a sua alma. Pastor é feito para tratar a alma de pessoas. E hoje eles estão, por não ter tempo, o pastor não tem tempo, o que eles fazem? Vamos para o método mais fácil. Põe a mão na cabeça e vamos quebrar a maldição que está tudo resolvido. Entendeu? E não, muita gente, irmãos, precisa ser tratada literalmente. É gabinete pastoral, é conversa, é oração, é estar junto, é instrução da Bíblia, entendeu? Para que essa pessoa verdadeiramente se liberte. Entendeu? Então, o nosso problema é preguiça pastoral. Verdade, tá aí, tá vendo aí, pastor? Entendeu? Vocês que estão aí nos ouvindo, presta atenção, pastor Enio falou aí, hein? Preguiça pastoral. Eu quero ler aqui a mensagem do Ronaldo. Ele mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu queria que você. Eu não consegui entender muito, pastor Mauro, mas eu vou tentar ler aqui e ver se vocês conseguem entender. Ele tem 3 mensagens aqui. Isso, ele diz assim, ó. Estou no processo ressaltado em que meu procedimento, em que intercedendo por casamento destruído, que são restaurados. Aí afeta o meu. Eu acho que ele está num processo de fazer um procedimento para interceder por casamento que estão destruídos, né? Esse Certo, sim. E isso está afetando o casamento dele. Eu creio que seja isso. Ele está em processo para ajudar outras pessoas. Se for isso, depois ele me corrige. Mas isso está afetando o casamento dele, pastor Mauro. E aí? Então, aí é complicado, né, a gente falar sobre isso aqui, né, pastor, porque tem, assim, não estou falando que é o caso do Ronaldo aqui, mas existem pessoas que muitas vezes, assim, né, eu já vivi isso aqui, né, eu posso dizer em particular isso, né, que eu já vivi em ministérios assim, não é lícito falar o nome aqui, mas que muitas vezes as pessoas diziam assim, né, isso aí é que nós estamos falando aqui, nós temos que ir pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, né? Que quando, às vezes as pessoas falam assim, ó, cuidado quando você vai orar para essa pessoa, que senão o que está acontecendo, o que está nela, vai para você. Talvez a ideia, pastor Mauro, seja isso. Seja eu isso. Estou trabalhando e isso está vindo E isso está afetando a minha vida, está vindo para mim, isso eu estou absorvendo isso daí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, irmãos? Tem que tomar cuidado com isso, porque existem aí algumas vertentes aí da maldição hereditária, como nós estamos falando aqui. Tem aqueles que usam-se de desculpa, que nem o pastor está falando aqui. Tem aqueles que usam de desculpa, pegam a maldição hereditária para justificar aquilo que ele está fazendo. Mas tem aquelas pessoas que, de tanto elas ouvirem sobre maldição hereditária, elas acabaram absorvendo aquilo lá e acreditando fielmente naquilo ali. Fielmente naquilo que não adianta você falar alguma coisa, você pregar a palavra da verdade, que ela sempre vai acreditar naquilo dali. Né? Ela sempre, infelizmente, ela vai estar acreditando naquilo ali. Uma coisa que o nosso Senhor falou, né, irmãos amados? Uma coisa que Deus falou, né, daqui a pouco a gente vai procurar aqui na palavra de Deus. O Senhor falou algo, irmãos, que as pessoas elas não colocam em prática. Às vezes a gente fica se condenando com coisas do passado. Né? O mal do cristão, muitas vezes, é desenterrar o seu passado. Né? Mesmo que ele aceitou Jesus, mas ele quer desenterrar o passado. Ele sempre está desenterrando o passado dele. O que o Senhor falou? Dos seus pecados eu não me lembro mais. Né? Foi jogado no mar do esquecimento. O que quer dizer isso? Jesus não falou assim, não é que ele teve uma perda de memória que ele vai perder isso. Não é isso. Deus não quis falar isso. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente fomos transgressor no passado. A gente foi isso e aquilo no passado. Só que assim, um exemplo, as pessoas vêm muitas vezes, um indivíduo vem falar para mim assim, ó,
Hoje você é cristão, e aí? Você agora quer dar uma de crente, quer dizer, é a mesma coisa de Jesus falar assim, olha, eu não quero mais saber desse assunto. Pronto, acabou. Jesus é a mesma coisa. E às vezes o que está acontecendo muitas vezes na vida de muitas pessoas é isso, né? As pessoas, elas estão aí num processo, né, mas que muitas vezes até com medo de orar para certas pessoas, de aquilo pegar nela, de ser contagioso, daquilo lá absorver ela também. Um exemplo, tá lá, eu sou casado já há 28 anos, graças a Deus, com a minha esposa, mas vou lá orar por pessoas ali que estão com o casamento destruído, e pensar que aquilo ali vai afetar minha vida, misericórdia, mas eu não posso pensar nisso, não é isso, a obra de Deus não é dessa maneira, né? Eu tenho que acreditar na palavra de Deus, que eu sou liberto, a partir do momento que aceitei Jesus, acabou, já era, não tem mais isso aí, mano. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você não pode perder o Shekhinah Podcast, com temas polêmicos, debatidos à luz da palavra de Deus e trazendo sempre um convidado especial para contribuir com os comentários. A apresentação, Pastor José Mauro, Irmão Hugo Anci e Pastor Davi Alencar Santana. E você também pode participar através das redes sociais. Então não perca, todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você tem um encontro marcado conosco no Shekhinah Podcast.